Graça e paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Bom dia. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, que não é minha casa, é a casa do Senhor. Aleluia. Essa semana passei por um procedimento, o primeiro procedimento aí que eu passei, mas graças a Deus eu estou bem, né? Cheio de disposição. Faltando essa caminhada aí que eu tenho para que vocês vão estar acompanhando comigo e orando por mim, amém? Porque é algo que, né, ninguém espera, ninguém previne o que vem nas nossas vidas, né? Mas vocês vão ser meus companheiros, meus parceiros nesta caminhada. Eu fiz um procedimento em que não é tão evasivo, mas incomoda bastante, tive algumas dificuldades, mas estou melhorando, né? Estou recuperando. Ainda fiz outros exames, na terça-feira também fiz uma ressonância e estou continuando, né, até chegar ao tratamento, que ainda nem comecei o tratamento que eu ia fazer. Mas Deus está ciente. Conto com as orações dos irmãos, com a misericórdia dos irmãos, com a compreensão dos irmãos, que às vezes eu não posso estar presente, né? Tem que falar, vocês são meus companheiros, vocês são meus parceiros nessa viagem que eu estou passando agora. É uma viagem que eu estou fazendo, né? Onde eu tenho que cumprir as determinações médicas e crendo sempre que Deus está à frente de tudo, crendo no milagre de Deus sempre, né? Então é por isso que eu estou comunicando, passando e pedindo sempre oração aos irmãos. Não se esqueçam de orar pelo seu pastor, né? Agora vamos iniciar o nosso culto. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, alguns versículos, a partir do versículo 11. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém, Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. É uma palavra de Deus que fala sobre Davi, o chamado de Davi. Ver se tem algumas coisas interessantes aqui para a gente dar início ao nosso culto. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Só até aqui. Pode se assentar, irmãos. Não sei se vocês recordam desse texto. É o chamado quando Deus resolveu rejeitar Saul pelas suas atitudes, pela sua condução, né, aquilo que Deus deu para ele. Primeira coisa que eu queria citar é isso: o que Deus deu para Saul. O que Deus deu para você? Valorize aquilo que Deus deu para você. Se Deus deu um ministério, se Deus deu um legado, deu uma missão para você, que essa missão seja bem aceita, respeitada, e que você faça o melhor por aquilo que Deus te deu. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Nada está de bom. O seu trabalho, sua condição, sua esposa, seu filho, respeite, dê valor àquilo que Deus te deu, porque você talvez não tenha condições de ter aceitado. Deus que nos dá as coisas, a gente pede, a gente vive. Deus deu a Saul o reinado, e o reinado que Deus deu para ele, ele não fez de acordo como Deus queria. Então é fundamental, isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ele rejeitou Saul, uma coisa que, né,
É importante a gente entender isso. E chamou outro rei, mas não disse quem era. É interessante que Deus chamou outro rei para ficar no lugar de Saul, mas não disse quem era. Só falou para Samuel: Samuel, é lá da casa de Jessé. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lá na casa de Jessé assim do nada, do Neida? E Jesus, no versículo anterior aqui, no versículo 5:2, Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Eu amo esse Deus, porque Ele não diz tudo. Ele quer ver a sua reação, Ele queria ver a reação de Samuel. Pô, mas assim não dá. Deus manda a gente fazer algumas coisas, nos delega algumas coisas. Deus me chamou para ser pastor. Eu nunca posso rejeitar esse chamado, nem que seja dolorido, machucado, ferido. Mas se Deus me chamou, eu amo esse ministério. É tremendo, é difícil. Às vezes tem caminhos que a gente entristece muito. Por isso, cuidado, não entristeça o seu pastor, o seu líder, né? Porque tudo que eu faço aqui é por amor a Deus, para a glória de Deus. Faço tudo por amor ao Senhor. O melhor que eu vou fazer. E vou escolher também aquilo que Deus indicar. Não posso escolher aquele que Deus não indicou. Ah, mas você está ouvindo mal. O que eu vou fazer? Se Deus falou comigo, eu não posso perguntar: o que Deus falou comigo, Alexandre? Pastor Alexandre, não posso. Tem que Deus falar comigo. Amém? Então é uma coisa muito importante a gente saber quem é o Deus que nos serve, né? É interessante isso. Deus falou: vou te indicar. Então, Samuel que vai. Poxa, você está errado. Não é esse não, é aquele. Ele chegou na casa de Jessé e prontamente chegou lá e foi escolher aquele que Deus o indicou. Então Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? O pessoal tinha medo de Samuel, porque Samuel tinha a palavra de Deus, a voz de Deus, a autorização de Deus. E Samuel respondeu: eu vim de paz, eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Aí ele falou uma palavra aqui muito importante. Vocês fizeram consagração hoje, né? Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. E então ele consagrou Jessé e os filhos deles. Pergunto, pastor Alexandre, presta bem atenção. Ele consagrou os filhos dele. Ele consagrou a Davi? Não. Ele preparou os filhos dele. Tem que dar banho, tem que se arrumar, botaram roupa bonitinha. Pegaram todos os filhos de Jessé, arrumaram, prepararam todo mundo para ir ao sacrifício, para todo mundo estar preparado, se consagrar ao Senhor. Davi não se consagrou. Davi estava lá no curral de ovelha, todo sujo. Quem preparou foi o pai dele. Ele foi rejeitado, foi discriminado. Mas você pode ser discriminado por qualquer pessoa, mas se Deus te acolheu, você não é discriminado. Aquele que é o maior de todos, Ele te chamou. Amados, é muito importante a gente entender o caminho de Deus. Esta semana, no plano de leitura da Bíblia, que eu não sei quem está acompanhando ainda, eu estou lendo lá minhas leituras, estou com um dia atrasado. Hoje eu adiantei mais um pouquinho. Eu estava um pouquinho atrasado, eu marco lá os dias que eu vou lendo. E Deus falou, Jesus fala muito de inferno também. Eu fiquei uma coisa assim. E a gente não prega inferno. Mas Jesus fala de inferno. Jesus falou que Cafarnaum, misericórdia para Cafarnaum. Pô, Cafarnaum
fala de inferno para Cafarnaum e não fala de inferno. Se eu fizesse os mesmos milagres que eu fiz em Cafarnaum, fizesse em Tiro e Sidom, se fizesse em Sodoma e Gomorra os milagres que eu fiz em Cafarnaum, o pessoal de Sodoma e Gomorra não ia para o inferno, mas eu vou mandar vocês para o inferno. Então o inferno existe. Por que eu prego o evangelho para minha família, choro pela minha família, bato no trono, bato? Por que eu prego para vocês o evangelho? Porque o inferno existe. E tem gente que eu vejo, aí você vê um filme do Netflix, um filme bonito, eu vou para o inferno com você, parece uma coisa tão normal. Misericórdia, meu irmão. Eu luto para que as pessoas, o maior inimigo meu, eu quero que seja salvo. Eu luto, eu bato na porta, eu vou na casa, eu faço o que for, eu faço de tudo para ganhar uma pessoa para Jesus. Faço de louco, faço de fraco para ganhar uma vida para Jesus. E a igreja tem que pensar assim. Não é como eu, não. É como Jesus quer. Que ir para o inferno é uma coisa muito ruim. Quando uma pessoa aceita Jesus aqui, eu vou orar por ela. Independente de quem está apoiando isso ou não, eu vou orar. A pessoa aceitou Jesus aqui, está diante de Deus, fez um voto diante de Deus, e eu vou chegar e vou cobrar isso não de Deus, mas do Senhor. Eu vou orar para essa pessoa para que ela venha se firmar nos caminhos do Senhor, porque eu acredito o que aconteceu. E eu vou perturbar quem está perto também, porque quem tem direito, a família tem que estar também ciente disso para poder buscar a vida para o Jesus. Pastor, você ia fazer uma introdução, desculpa, pastor. Vamos lá. Então, eu só quero chegar nesse ponto aqui, amados. Ele consagrou Jessé, os filhos, e ele convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante de ti o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como ver o ser humano. O ser humano, ele vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Vê o coração. A boca fala o que quer. O que sai da boca tem que vir do coração. E Deus sabe o que vem do coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este Senhor escolheu, nem a este escolheu o Senhor. Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém diz: tampouco este o Senhor escolheu. E assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: são todos esses os seus filhos? Ele não foi lá agradar a Jessé. Eu não vou agradar a vocês, eu quero agradar a Deus. Porque eu agradando a Deus, eu tenho certeza que está fazendo o melhor para vocês. Então eu tenho que procurar isso. Jessé, ele podia chegar: foi esse aqui que indicou, eu acho que foi esse. Ele não podia dizer nada, ele tinha que dizer a verdade. Não foi nenhum desses aí. Não é possível, não tem mais um filho. Será que Deus errou? Não tem mais um filho, não? Olha a resposta. Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas, ou seja, ele não foi consagrado. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Ai, maravilha. Samuel pegou um chifre de azeite, ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e Samuel se levantou e foi para Ramá. Amados, eu acho isso algo que, por isso que eu falo, a presença de Deus é a coisa mais maravilhosa. Uma cena como essa, um filme como esse. Eu estava lá. Quando eu falo estava lá, eu vou para lá.
porque o Espírito de Deus estava lá. Esse que habita aqui em mim, que habita em você, estava lá. É minha testemunha. E eu quero viver para esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É só essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estar nesse lugar simples, até que é bonitinho, preparado para ser casa de Deus. Que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser, não o que eu quero. Fale comigo, papai. Estou passando momentos, Pai, em que não queria passar, mas estou feliz porque estou na Tua presença. Portanto, Senhor Deus, fala com cada um de nós. Quero que essa igreja, Senhor Deus, faça 10 anos em um. Mas isso talvez seja a minha vontade, não sua. Mas eu respeito, Pai. Eu tenho que pedir. Eu bato na porta do Teu trono e aquilo que o Senhor puder fazer, porque o impossível cabe a Ti, não a mim, né? O Senhor ressuscitou Lázaro. A gente pode orar e as coisas podem acontecer se o Senhor assim quiser. Por isso eu peço, Pai, consagro esses que estão aqui ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, com esta palavra que ministrei agora, Pai, que vão ter mais ministrações através do Teu servo, pastor Alexandre, que eu tenho certeza que é uma palavra de Deus que vai me edificar também e edificar toda a Tua igreja. Portanto, Senhor Deus, nós vamos estar louvando, que também vai me edificar e edificar. Essa igreja tem o poder de adorar ao Senhor, de buscar a Tua presença, de louvar a Deus. Venha, Senhor Deus, venha sobre nós. Venha, Espírito Santo de Deus. Fala conosco nesta noite. Toca nos corações. Enche esse lugar da Tua glória. Manifesta o Teu poder. Consagra-nos cada vez mais diante do Senhor, para que possamos entender a Sua vontade e buscarmos fazer a Tua vontade, não a nossa. Entendemos que não é a aparência, não é as coisas só bonitas. O Senhor faz, Pai, quando o Senhor falou esta semana do capítulo 10 de Mateus, meu Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu falaste em separar pai de filhos, filhos de pais, mas para entender isso só pelo Espírito de Deus. Mas no final o Senhor fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos adorar a esse Deus, amém, queridos?
Espírito, fala conosco, Paizinho querido, santo, 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 santo é o teu nome. Não existe outro além de ti, papai. Oh, presença maravilhosa, tua presença, Senhor. Sopra sobre nós o teu Espírito, venha sobre nós. Tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença. Presença é o meu prazer. Nessa presença, você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Eu vou inverter aqui e nós vamos ministrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, amados, é um dos pilares da igreja. É o alicerce. Foi um ato tão maravilhoso que Jesus ali na celebração da Páscoa dos judeus, ele convidou os seus discípulos para um lugar onde parecia que não existia. Mas Jesus chamou uma pessoa e fala com ele ali que ele tem um lugar. Ele vai arranjar um lugar. E arranjou um lugar, uma mesa em forma de U, onde Jesus sentou no vértice do U e os discípulos ao seu redor. Escolheu ali para fazer a Páscoa dos judeus, não, para fazer a Páscoa de Jesus, para fazer a verdadeira libertação, porque ele ia para a cruz. Ele não estaria mais fazendo, ninguém mais comeria a Páscoa dos judeus. A Páscoa ia ser transformada. A libertação do Egito seria de forma diferente, não seria comemorada desta forma. O cordeiro que era imolado não ia mais ser aquele animal, não. O cordeiro para ser imolado seria o próprio Jesus, o Filho de Deus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e traz-nos a paz que excede a todo entendimento. É ali que ele escolheu aquele lugar para morrer no meu e no seu lugar. É isso que nós vamos comemorar aqui, irmãos. É o alicerce da igreja. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu estou dando o meu corpo. Para quê, irmãos? Para quando você comer deste pão, você estará se alimentando espiritualmente como se fosse o meu corpo. Tremendo. Ou seja, eu não serei mais o corpo de Deus aqui na terra. O corpo de Deus será vocês. Vocês me representarão. Da mesma forma que eu faço com o pão,
O meu sangue tem que ser derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas agora o cordeiro sou eu. É o meu sangue que eu vou derramar por você. Vocês terão o meu corpo. E o sangue é aspergido sobre vocês. Como diz 1 João 7, né? Se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado, de toda injustiça, Ele nos cobre. Maravilha. E depois de alguns dias, quando eu partir, eu ainda enviarei o meu Espírito. Isso aqui é o princípio de tudo. Primeiro a carne e o sangue, depois eu envio o meu Espírito para vocês serem realmente os meus representantes aqui na terra para salvar o mundo. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que plano perfeito. Obrigado, Jesus, por estar participando disto. Muito obrigado, Jesus. Que plano perfeito. Que maravilha. Nesse momento, amados, você se coloca, se consagra, pedindo perdão dos seus pecados, por pensamentos, por palavras e por atitudes que cometemos, porque é inevitável não pecarmos. Mesmo não querendo, como diz o apóstolo Paulo, fazer o que não quero, a gente faz. Então a gente tem que pedir perdão porque os pensamentos que fluem na nossa mente, porque nascemos do pecado. Esse momento agora de você refletir, falar com Deus em silêncio, não precisa falar em voz alta. Deus está vendo tudo, Deus está vendo o coração, para pedirmos o nosso perdão. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos. Visita os teus filhos, Papai do céu. Visita o meu coração, visita o coração de cada um de nós, porque somos falhos. Você também que está em casa, que está assistindo esse momento maravilhoso, você também peça perdão dos seus pecados, se contrista o seu coração, se envolve nesse mover, para você sentir essa presença também, que essa presença não está somente aqui, ela está também aí. Quero ser como criança, te amar. Eu quero te amar, Senhor. Independente de qualquer, como um autista, né, Pai? Perdoa nossos pecados, Pai. A gente às vezes não consegue. Criança, eu quero te amar. Como o Senhor falou mesmo, né, Pai? Para entrar no céu tem que ser como uma criança. Te amar, te amar, te amar. Oh, Jesus. Às vezes eu sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente de simplesmente crer. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Ele vai te abraçar. Ele te abraça nessa hora. Sinta o abraço do Senhor. Abraça-me.
abraça-me com seus braços de amor, com seus braços de amor. Teus braços de amor. Aleluias. Senhor, obrigado, Jesus. Perdoa os nossos pecados, por pensamentos, por palavras e por atitudes. Visita cada um dos teus filhos. Eu vejo o Senhor tirar tudo aquilo. Somos limpos agora. Somos purificados pelo teu sangue. Obrigado, Jesus, por esse momento de ceia do Senhor, esse momento de comunhão contigo, de entrar em tua presença e deixar a tua presença fazer parte da nossa vida, tirando tudo aquilo que é impuro, que é triste, que nos separa de ti. Este é o momento da ceia do Senhor. Obrigado, Jesus. Repete comigo: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, por pensamentos, por palavras e por atitudes, em nome de Jesus. Queria chamar a Cleide aqui para pegar os elementos da ceia, para poder estar administrando a ceia. Queria chamar o pastor Alexandre aqui também, para nesse momento estar orando aqui também comigo, junto comigo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ele vai estar consagrando os elementos da ceia. Estenda a sua mão para cá, amém? Pai, no nome de Jesus, é com alegria, Senhor, que estamos na Tua casa nesse dia, Senhor. Apresentamos ao Senhor os elementos da ceia, Senhor. A Deus, consagrando-os a Ti, Pai. A Deus, Teu corpo e Teu sangue, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amados, a ceia não é da Igreja Metodista. A ceia é do Senhor. A palavra de Deus diz: examina-te a ti mesmo. Então o autoexame é seu, a avaliação é sua. Nós pastores, nós não podemos proibir ninguém de fazer a ceia. Nós somos responsáveis por todas as nossas decisões. E é nesse pensamento, é nesse sentido, no espírito, que nós devemos nos avaliar. Amém? A ceia está posta e ela será servida à comunidade da fé. Amém? Aleluia. Pode vir aqui pegar os elementos da ceia e voltar para o seu lugar e vamos cear juntos. Amém? eu quero estar contigo. Eu quero ser o seu amigo. Quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser mais íntimo de ti, me tornar semelhante a ti. Eu quero ser mais íntimo de ti, me tornar semelhante a ti. Vem me envolver com teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conte ser
Amém, Jesus. Pode levar a ceia para eles. Em nome de Jesus, continue na presença do Senhor. Esse é o momento em que nós vamos estar comendo um pedacinho de pão. Vem aqui. Parece tão insignificante, né? Como que a gente possa dar valor às coisas, né? O valor das coisas são dadas por nós. Como eu falei aqui no princípio, se Deus te escolheu para estar aqui, dê valor a esse momento de orar na presença de Deus. Se você recebeu um pedacinho de pão que é consagrado, que foi consagrado, representa o corpo de Cristo, como devemos fazer com que esse pão é importante para nós? Tão pequenininho, tão insignificante, mas é aquilo que Jesus fez naquele dia e faz hoje. Como disse, a ceia não é da metodista, a ceia é de Jesus. Então nós temos que estar fazendo isso, sabendo que naquele momento que ele estava ali, era como se fosse uma uma predição de tudo que está acontecendo aqui. Ele está aqui, ele faz parte desta ceia, ele é a ceia do Senhor. Amém, Jesus? Comamos juntos do pão que representa o corpo de Cristo. Aleluia. E depois de partir o pão, Jesus disse: esse é o meu sangue, é a nova aliança. Bebamos todos. Glorifique o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. Amém. Deus é bom. Aleluia. Só Ele é grande. Só Ele é bom. Eu quero te convidar, meu amado irmão, minha amada irmã, no nome de Jesus, abre a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos dando espírito de sabedoria. E é nesse espírito de sabedoria que foi entendido que no domingo de ceia é um domingo especial. Amém? Se você perguntar para mim, amado e amada de Deus, qual o domingo mais importante? Eu vou te dizer assim, todos os domingos são importantes, mas o domingo da ceia do Senhor, ele se coloca numa situação que é a maior confraternização entre os irmãos que a igreja pode ter. Então ele passa a ser o domingo mais importante, não desprezando a importância de todos os outros domingos. Amém? Aleluia? E é nesse espírito de sabedoria que nos domingos de ceia nós vamos ter a ministração, teremos a ceia e teremos a palavra do Senhor, não tendo a escola dominical, porque ainda os pastores ainda vão levar ceia em algumas casas, né? E no domingo sabemos que tem horários determinados, as famílias têm as suas programações. Então é nessa sabedoria que a gente faz isso, amém? No nome de Jesus. E eu quero te convidar a ficar em pé, se você puder, para a leitura da palavra. Se você não puder ficar em pé, permaneça sentado e sentada, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, 3, aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda.
e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos e firmaram. E de um salto, repita comigo, de um salto. Amém, eu continuo daqui. Se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. Repita comigo, assombro. Por isso que lhe acontecera. Pai, no nome de Jesus, é nesse espírito de louvor e gratidão a Ti, a Deus, que pedimos ao Senhor que fale conosco nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, porque a Tua palavra ela é boa, ela é pura e é perfeita para nós. Fala conosco, fala com a Tua igreja aquilo que o Senhor tem para ela, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, aleluia. O historiador Justo Gonzalez, um historiador metodista, vai falar que ao invés de chamarmos de Atos dos Apóstolos, poderíamos chamar este livro de Atos do Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, os apóstolos jamais poderiam fazer todas as coisas que eles fizeram, amém? Aleluia! Então, Atos do Espírito Santo, aleluia! E nós podemos ver em todo o livro dos Atos dos Apóstolos, os atos do Espírito Santo, através da vida de homens e de mulheres que Deus usou poderosamente, como podemos observar aqui nessa passagem de Atos. E o interessante é que, um pouco antes disso, ocorreu o quê? Pentecostes. Derramou o poder, cumpre-se aquilo que estava nas Escrituras lá no Antigo Testamento, e podemos citar o livro de Joel, onde o profeta diz, usado por Deus, inspirado pelo Espírito, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. No Antigo Testamento, nós podemos ver homens e mulheres usados por Deus, mas eram pessoas específicas. Deus escolhia pessoas específicas para derramar o Espírito Santo. O pastor Luiz Tavares, anteriormente, falou aqui sobre Samuel. Deus derramou porção do Espírito sobre a vida de Samuel, por exemplo, onde ele foi chamado e ele pensava ser o profeta Eli, não era a voz de Deus o chamando para exercer aquilo que Deus tinha para ele. Estou dando aqui um exemplo. Nós podemos ver Moisés. Deus derrama sobre Moisés porção do teu espírito para que ele pudesse levar o povo para a terra prometida, para a caminhada, atravessar o mar vermelho, enfrentar diversos exércitos, descer maná do céu. Deus usou Moisés poderosamente. E podemos dizer de Josué, de Débora, de Sansão, de várias outras pessoas que Deus derramava o seu espírito, derramava o seu poder sobre aquela pessoa e Deus a usava de acordo com a vontade dele e, claro, de acordo com a disposição de cada um. Se a gente olhar para a vida de Sansão, a palavra de Deus diz que ele governou Israel por 20 anos. Ele foi um dos juízes de Israel. Talvez, nós não sabemos. Se ele não seguisse o caminho que ele seguiu, talvez governaria 40 anos, talvez 60 anos. Nós não sabemos. Por quê? Porque Deus não obriga ninguém, né? Isso também vai ser condicionado à decisão e à disponibilidade de cada um, amém? Então, que o Espírito Santo esteja derramado sobre todos nós e que Deus use cada um conforme Ele queira e a disponibilidade de cada um. Pedro e João estavam dispostos. O Espírito nesse tempo e no nosso tempo já tinha sido derramado sobre toda a carne. Todos têm a disposição e a liberdade de pedir a Deus que o Espírito seja derramado sobre ele. Isso aconteceu. Quando a gente começa a ler Atos 2, o Espírito vem sobre
homens e mulheres que estavam reunidos num lugar chamado no cenáculo, e Deus levanta Pedro poderosamente, com a intrepidez e todos os outros, mas Pedro começa a falar, e naquele dia, naquele momento, diz a palavra de Deus que mais de 3.000 pessoas foram batizadas. E a gente continua a ler os Atos dos Apóstolos, os Atos do Espírito Santo, e vê que a igreja crescia abundantemente, com força e com poder. Cada vez mais vinham pessoas e a igreja ia se propagando, ia crescendo. Pedro e João iam ao templo, estavam indo no templo adorar a Deus, estavam indo lá. E passando por lá, era notório que sempre tinha alguém na porta daquela igreja que era esse homem que era coxo. Ele não andava. As suas pernas eram atrofiadas. Era notório de todos ver que aquele homem, anos e após anos, desde a sua nascença, levavam ele para lá, para que ele pudesse receber esmolas, para que ele pudesse sobreviver. No tempo desse homem, havia um preconceito muito grande com as pessoas que nasciam com deficiência, né? As pessoas entendiam, por conta da própria religião, que aquelas pessoas poderiam ter nascidas assim, por conta do pecado dos seus pais, por conta de uma maldição. Podemos ver isso nos evangelhos quando diz sobre aquele cego de nascença. Quando Jesus está passando por ele, perguntam: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E Jesus responde brandamente: nem os pais e nem ele, mas isso é para minha glória. E Jesus vai lá e cura aquele cego. Então, além disso, é interessante que no nosso tempo a gente vê ainda que pessoas deficientes sofrem preconceitos. Existem leis especiais, né, hoje no nosso tempo, que, por exemplo, quando você vai construir hoje um condomínio, um clube, até mesmo um templo, as normas dizem que você tem que ter o quê? Determinado espaço para quê? Para aquela pessoa poder passar com a cadeira de rodas, né? Os elevadores devem ter acessibilidade, tem que ter lá a barra de segurança para ele poder colocar. Nos banheiros tem que ter a barra de segurança também, para que ele possa sair da cadeira. Em alguns outros, até agora tem campainha. Eu já tive a oportunidade de ver alguns locais que tem ali a campainha, porque se acontecer alguma coisa, ele toca a campainha e quem está ali de prontidão é alertado para poder atender essa pessoa. Eu estou falando do coxo, mas existem outras diversas questões físicas e mentais que hoje existem leis que venham amparar as pessoas. Nem todas são cumpridas à risca. Ainda há muito preconceito. Imagina só, se no nosso tempo tem todo esse preconceito, né? Existem todas essas questões, imagina há 2000 e poucos anos atrás, até que as pessoas falavam: isso aí é amaldiçoado, e cuidado, né? Não pode chegar em determinados lugares. Ele ficava na porta do templo, ele não entrava, ele ficava na porta, ele precisava sobreviver, e ele sobrevivia pedindo esmolas, e dependia de quem o levasse até a porta. Olha só, se não tivesse ninguém para levar ele lá, ele não ia, não tinha dinheiro. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Eu quis aqui traçar uma parte da questão histórica e uma parte do nosso tempo, para a gente entender e não ter preconceito com ninguém que tem alguma determinada deficiência física ou mental. Pelo contrário, que essa pessoa possa ser acolhida da melhor forma possível, principalmente pela igreja, não ficando do lado de fora, mas ficando do lado de dentro. Ela tem que ser acolhida, ela deve ser acolhida. E a igreja ela tem que ser um exemplo nesse sentido, amém? Então, não vamos levar para a nossa cabeça: a pessoa é assim porque o pai ou a mãe é raro. Não, a pessoa é assim porque ela sofreu, mas não, de forma nenhuma. As pessoas nascem assim. Existem diversos motivos. Hoje nós temos conhecimento da ciência, da genética, enfim. Mais importante do que a gente perguntar os porquês,
né? Porque não, o mais importante que isso é sermos acolhedores, é sermos conscientes. Isso é o mais importante. A pergunta fica para aqueles que são preconceituosos, não é para a gente não precisa perguntar e não precisa entender determinado isso, não. Existe a situação, vamos acolhê-la com amor e com carinho, amém? Então nós devemos fazer isso. E nós vivemos num tempo difícil. Imagina naquele tempo, a pessoa era olhada, ninguém queria chegar perto porque ela era amaldiçoada, ou os pais, ou ela cometeu algum erro, era complicado isso. Mas Pedro e João, cheios do Espírito, olha só a diferença, cheios do Espírito, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, eles estão caminhando para o templo, e ali se deparam com essa pessoa, talvez já deviam ter se deparado algumas outras vezes, mas agora é diferente. O poder foi derramado sobre a vida deles. Quando o poder de Deus é derramado sobre a nossa vida, nós não somos mais os mesmos. Ou pelo menos não podemos ser. Não é verdade? Nós agora somos diferentes. Nós temos o Espírito Santo. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Ou se não temos, ou se não estamos cheios, devemos buscar isso. E esse homem pede a esmola. E Pedro fala: eu não tenho nem prata e também não tenho ouro. Pedro está dizendo: não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho algo para te dar que não é dinheiro, que não é ouro e que não é prata. O que eu tenho, eu te dou. Imediatamente, os tornozelos daquele homem, que eram tortos, as pernas, que talvez deveriam ser finas, eu não sei, mas eram tortas também, elas se colocam, vão se colocando no lugar, os ossos vão se mexendo, os tornozelos vão se movimentando. Eu tento imaginar aqui essa cena da perna desse homem esticando e tomando a sua forma, que deveria ser no princípio, talvez pelo desejo de Deus, e toma forma por uma disponibilidade de pessoas que são cheias do Espírito Santo, estavam indo ao templo. Eu quero dizer nesta manhã para você, no caminho do templo, Deus faz milagres. Aleluia! Deus faz milagres no caminho do templo. Indo para o templo, Deus faz milagres. E o mais importante, e eu vou falar, que é isso, pastor? Talvez mais do que o milagre. Isso aqui é uma breve mensagem, não vou me demorar, é aquilo que você tem dentro de você. O que você tem dentro de você. O que você tem que você pode oferecer. O que você pode fazer, o que você pode falar, qual é a ação, qual é a sua atitude que você pode fazer para mudar a vida de uma pessoa. Porque Pedro e João, Pedro foi usado aqui para mudar a vida de uma pessoa. Uma pessoa. O que você tem, o que Deus deu para você, e eu não estou falando de dinheiro, e aqui também não está falando de dinheiro. O que Deus deu a você, claro, se Deus te deu dinheiro, que você use o seu dinheiro para o seu bem, mas para o bem de outras pessoas, mas não é disso que trata aqui. O que Deus deu a você, que você pode usar para mudar a vida de uma pessoa. Quanto nós somos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pessoas aqui. Apenas, infelizmente. Mas se todos nós, os 20 que estão aqui, e não sei quantas dezenas de pessoas estão nos assistindo, quantas vidas nós conseguiríamos mudar com aquilo que Deus nos deu? Aleluia. Cada um de nós, uma única pessoa, já dobraria o número, já seria 20 vidas mudadas, 20 vidas alcançadas, 20 vidas conhecendo o poder de Deus através da minha vida e da tua. Para nossa honra e glória, não. Para aquilo que Deus deu para a gente.
E Pedro fala, olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu dou para você. Através da vida de Pedro, Deus derramou poder sobre a vida daquele homem coxo. Deus pode usar você, amado e amada, com poder para mudar a vida de alguém. Para que essa pessoa que está caída se levante, ou tenha uma condição melhor de vida, ou a vida dela siga outro rumo. Talvez seja alguém na sua faculdade, talvez seja alguém da tua família, talvez seja alguém na sua comunidade, do seu vizinho, talvez seja até alguém dentro da igreja, você não sabe. Talvez seja alguém no teu trabalho. Deus pode usar você para mudar a vida de alguém. A pergunta é, mais do que o milagre, o que você tem dentro de você? O que você pode falar assim, ó, aquilo que eu tenho, eu dou para você. Nós devemos buscar em Deus aquilo que Ele pode nos dar. E Deus pode nos dar qualquer coisa que Ele quiser. Mas é termos a sabedoria de pedirmos, Senhor, me dá aquilo que eu posso oferecer para outros. Me dá aquilo que vai atender a necessidade do meu próximo. Porque às vezes a gente pede tantas coisas, e eu não estou falando aqui que você não pode pedir, não. Você pode pedir. Você pode pedir um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, uma mudança, não tem problema nenhum. Mas aquilo também que você vai pedir para mudar a vida do teu próximo, mudar a vida de quem você talvez nem conhece, talvez só esteja na rua, na porta do templo. Esse homem estava na porta do templo. E quando Deus usa, causa espanto, causa assombro. Deus fala assim, e houve assombro, é assombroso algo desse. É assombroso para honra, no bom sentido, causar esse espanto. Aqueles que Deus derramou o seu poder, eles vieram para causar assombro. Deus te alcançou para você causar espanto e assombro, entenda? Na vida de outros, que eles fiquem espantados pelo poder de Deus. Pelo aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Pelo aquilo que o Senhor derramou em você, que você possa dar para outra, para que gere uma mudança de vida, uma expectativa na alma daquela outra pessoa, uma expectativa de uma mudança não só física, mas espiritual e como um todo. Amém? Porque o ser humano não é só espírito. O ser humano não é só corpo, o ser humano não é só alma, não. Corpo, alma e espírito. É necessário que a gente entenda isso. Porque existem questões que nós precisamos tratar fisicamente. Existem questões que são questões da nossa alma, da nossa mente. E existem questões que são do espírito. Mas Pedro, quando é usado, eu entendo aqui que muda a vida daquele homem por completo. A autoestima muda, a sua mente muda, a sua parte física muda. Há um conjunto de coisas que Deus nos chamou e derramou sobre nós para que a gente tenha disponibilidade para fazer na vida daquele que precisa. E qual é aquele que precisa? Todos aqueles que estão longe. Todos aqueles que não têm o conhecimento, todos aqueles que têm as suas necessidades físicas, espirituais, emocionais, psicológicas, de comida, de bebida, de todas as coisas. Deus pode usar você. Você vai ter essa disponibilidade. Aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, você vai atender o próximo. Você vai levar isso para outra pessoa. O que tem dentro de você, você tem usado isso para alcançar vidas? Eu já falei algumas vezes aqui, não adianta você pedir determinados dons se você não tem essa disposição, então não peça. Mas se você tem essa disposição, se você tem essa disponibilidade, se você quer ser uma ferramenta de Deus, peça ao Senhor, Senhor, derrama sobre mim, para que eu seja vaso, para que eu seja instrumento da tua obra e mude vidas. Nesta manhã, o Senhor nos chamou
para mudar vidas. Amém? Que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Que a palavra do Senhor tenha penetrado em você. Que o poder de Deus que foi derramado sobre a tua vida, que você seja uma pessoa, que aquilo que Deus deu para você, que o Espírito Santo use para você, para mudar vidas. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou encerrar. Avisos. Vem aqui no teclado. Vamos orar. Fique de pé. Tem oferta, amém? Vamos ofertar ao Senhor. Aleluia. Amém? Fique em pé. Vamos louvar o Senhor com alegria. Momento de trazer dízimo e oferta é momento de alegria, momento de felicidade. Se você vier trazer a sua oferta, o seu dízimo, venha cantando, venha louvando, venha agradecendo a Deus, amém? Eu quero te convidar, meu amado e minha amada, a ser um dizimista e um ofertante na casa de Deus, amém? E no som do teclado, vamos fazer uma oração aqui. Pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta, amém? Aleluia. Levante ela em suas mãos. Pastor, hoje eu não trouxe a oferta e eu não trouxe o dízimo. Não tem problema, levante a sua mão a si mesmo. Amém? Aleluia? Amém. Levante a sua mão. Pai, no nome de Jesus, Senhor, é com alegria, Senhor, que nós apresentamos dízimos e ofertas da Tua casa, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender aquilo que devemos cooperar, colaborar, por amor, por gratidão e por compromisso da Tua obra, no nome de Jesus, amém. Venha ao gasofilácio, deposite o seu dízimo e a sua oferta, amém? O dia do Senhor chegou. Ouve-se o júbilo de todos os povos. O novo rei surgiu. Impérios se conhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Deus, consagramos os dízimos e as ofertas no Teu altar, a casa do tesouro, para que seja empregado na Sua obra, para que haja mantimento na Tua casa, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam salvas, para que possamos conduzir esse trabalho e a Tua palavra seja sempre ministrada na vida das pessoas. E também, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, todo dizimista e ofertante. Tem dizimistas, ó Pai, que nem estão aqui, não vêm até na igreja. O Luciano, tem pessoas que não, mas que alimentam esta obra, Senhor Deus, por saber que esta obra é necessária para a comunidade em Itaipuaçu. Portanto, Senhor Deus, abençoe cada vida que traz a sua dízimo, a sua oferta, que vai contribuir, Senhor Deus, para que aqui haja uma palavra de libertação, uma palavra de cura, para que haja ceia do Senhor, aonde nós somos abençoados, envolvidos com a Tua obra, Pai. Nós consagramos esses dízimos e essas ofertas e pedimos pela vida financeira do Teu povo. E aquele que não dizima uma oferta, que venha ser despertado, Pai, de saber o prazer de estar, Senhor Deus, devolvendo ao Senhor aquilo que muito o Senhor faz por nós. Fez, faz e fará, em nome de Jesus.
Pai, eu oro por esses pedidos de oração e declaro em nome de Jesus que esses pedidos estão em Ti, estão contigo, e repreendo toda ação do mal, Pai. Coloco diante de Ti pessoas enfermas, pessoas, ó Pai, que estão passando necessidade, pessoas, ó Pai, que estão preocupadas, pessoas nas suas famílias, Pai. Tu visitas, ó Pai, pessoas nos hospitais, pessoas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, que eu não conheço, mas tem gente que está passando necessidade que possa ser, Senhor Deus, não somente aqui nessa casa, na mente das pessoas, pessoas que estão nos ouvindo pela internet, ó Pai, que possam ser alcançadas, ó Pai, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, ó Pai, para serem tratadas pelo Senhor, para ser curadas pelo Senhor, ó Deus, para trazê-los para a Tua casa, Senhor, para ter uma vida plena contigo, uma vida em abundância, como diz a Tua palavra, Pai. Tu és o Deus que nos dá vida e vida com abundância, supre as necessidades do Teu povo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos assentar-se um minutinho para ouvir os nossos avisos, nossos avisos, em nome de Jesus. Sábado, dia 12/4, né? Semana que vem. Nós temos aí, né? Cadê Cleide? Oi, Cleide. É a questão dos... Tem ainda panfleto para distribuir? Ó, se você quiser, tem panfleto para você pegar, botar nos caixinhos do correio, ou botar como é que se diz? Nas lojas, para poder fazer com que as pessoas venham aqui no dia de saúde e a gente possa orar por elas, né? Dia 12/4, semana que vem. Nós vamos ter o doutora Jane, né? Que é a nossa principal aí, que oferta sempre a sua profissão, a sua forma, né, de atender pessoas na clínica médica e na cardiologia, da qual ela especializou-se. Então, dia 12, por favor, não deixe de divulgar. Eu quero ver se todos os panfletos... Tem muito panfleto ainda lá para distribuir, ô Cleide? Você pegue um pouquinho e leve para poder ser distribuído. Pode passar, Tiago. Também semana que vem, dia 12/4, nós queremos contar com a sua presença no nosso culto da casa da irmã Rosângela, né? É na rua Irene Ribeiro, antiga 84, né? Quadra 46, lote 19, entre as ruas 35 e 90, no Jardim Atlântico. Então, semana que vem. Pastor, mas aí vai ter de manhã e de tarde. Glória a Deus por isso, né? Uma igreja tem programação para você. E a irmã Rosângela vai ficar muito feliz com a presença da igreja, né? Ela está contando com isso, com uma felicidade muito grande de saber que a igreja vai lá fazer um culto, né, para abençoar o seu lar e a sua família, né? Em nome de Jesus. Pode passar. E o nosso almoço, né? O convite de almoço, se você queira levar, como eu disse, R$20, amados, é um almoço com arroz, feijão, farofa, sobrecoxa, assado e maionese. Um almoço hoje em dia você não compra menos de R$30. Eu já esperei, você vai em algum lugar, qualquer lugar, R$30. É um almoço feito com carinho, com pessoas ungidas, comida abençoada por Deus, que você vem aqui e vai tirar uma quentinha e vai levar para sua casa. Para quê? Para a gente o valor será para pagar o ônibus para o retiro, né? R$3.900. Como que a gente vai conseguir pagar? Né? A gente está reduzindo um retiro que vai ser abençoado. Então, nós estamos colocando esse almoço feito por uma irmã muito abençoada, ungida, consagrada, comida gostosa, que a gente já conhece, em nome de Jesus. E esse é para o retiro, né? Esse almoço é para pagar o ônibus do retiro. A gente faz tudo aqui na igreja, um pouquinho dali, a gente não tem condições de fazer muito. 2025, retiro dia 26 a 28, que é um retiro que marca a nossa igreja, todo ano a gente faz, é o retiro de Impacto 3, né? R$320, com um lugar maravilhoso, o sítio Gabriel, em Papucaia, pertinho. Nós vamos para lá e vamos voltar para aqui. Pastor, como vai ser? Como é que eu sei que eu vou pagar? Eu tenho certeza que você, colocando o seu nome, você vai conseguir fazer com que esteja presente lá, porque a igreja toda deve estar presente, né? E já tem outras igrejas, amados, já tem outras igrejas que estão dando seu nome,
já tem pessoas querendo vir, e esse retiro está ficando mais, né, divulgado, porque a gente tem feito. Eu tenho colocado esses na internet, essas coisas assim, as pessoas estão vendo que vale a pena estar lá nesse retiro. Então não deixe de ir nossa igreja toda participar, divulgue, chame pessoas. Pastor, eu tenho um amigo que ele não é da igreja nenhuma, e ele gostaria de ir. Pode ir? Pode. Vai ser uma bênção. Uma pessoa que não tem igreja, quem sabe lá ele vem se converter ao Senhor. Amém? Mais algum aviso? Eu estou orando a Deus. Deus já tem me dado direção de fazer como é que a gente vai fazer essas células, amados. Deus falou comigo numa hora, quando eu estava no hospital. E Deus falou comigo, eu estava fazendo um exame lá, e Deus falou uma coisa tremenda comigo. E nós já temos nosso livro de condução. Eu vou fazer um trabalho prático, vou fazer uma célula aqui na igreja, e a gente vai começar a treinar pessoas para fazer líderes de célula. Mas agora preciso, como foi pregado aqui hoje, disponibilidade para divulgar aquilo que você tem dentro de você, né? O milagre que Deus pode fazer com o Espírito de Cristo que habita em você. Eu tenho certeza que você vai saltar de alegria quando ver os milagres acontecer, Deus fazendo a obra através de você. Então, nós vamos fazer uma célula aqui, eu vou fazer uma célula com os líderes, eu e o pastor Alexandre, a gente vai conduzir você como você deve trazer essa... E vou também fazer uma aula pela internet, vou fazer uma livezinha, e vou convocar as pessoas que serão líderes para poder estar assistindo. Pastor, quem vai ser líder? Vai ser que nem Samuel fez com Davi. O pastor Luiz, o pastor Alexandre, a gente vai estar orando para poder indicar os líderes e colocar eles à frente do reinado de Israel. Amém, pastor Alexandre? Vamos colocar, né, para que possamos fazer uma coisa que seja para levar e trazer. Para fazer essa igreja em 10 anos, em 1 ano. Amém? Pastor, nós vamos conseguir? Vamos sim. Vai ser uma coisa tremenda. Então a gente vai treinar aqui. Então Deus já me deu. Eu fui lá no hospital. Eu estava no hospital, não sei porquê. Eu ouvi um atendimento lá, uma coisa aconteceu, isso me foi. Deus desceu aquela visão. Falei, opa! Deus falou comigo. Falei, Jesus. Eu nunca pensei. Eu estava pedindo a Deus uma direção para a gente poder começar o trabalho, né? Eu não posso dizer, Deus, eu tenho pressa. Quem tem pressa é o Senhor, não sou eu. Ele nem tem pressa, ele faz no tempo dele. Então eu vi aquela visão, eu falei, meu Pai, é de Deus. Então a gente vai juntar pessoas, vamos na casa das pessoas, o anfitrião tem que estar também envolvido nisso, porque ele vai ceder a casa dele, tem que saber que ali não vai faltar o alimento de Deus naquele momento. E a célula, amados, eu pergunto para você, a célula no teu corpo, ela trabalha quando? Todos os dias. Estou com... Amado, você lavando as mãos, às vezes você vai lembrar que tem pessoas precisando das suas mãos, e você vai chegar assim, abençoa aquele que está indo à minha célula para receber uma palavra sua. Uma oração de 1 minuto, de 30 segundos. Isso aí é todos os dias a célula trabalha dentro de você. E a célula vai trabalhar dentro do corpo da igreja. Amém, queridos? Quero que vocês pesquem bem isso. Uma célula não é só o dia, vou fazer a célula, não sei o quê, correndo, arruma tudo aí, vai chegar a pessoa. Não. Isso aí é um dia que você vai concentrar bastante coisa ali. Mas o mais importante é todos os dias você estar orando para uma pessoa, colocando diante do Senhor. Vai ser tremendo, amados. Vocês vão ver isso aqui explodir de alegria. Quando estiver louvando o Senhor, isso aqui vai ficar lindo e maravilhoso na presença de Deus. 10 anos em 1 ano. Você acredita mesmo nisso, pastor? Lógico que eu tenho que acreditar. Eu estou falando porque creio que Deus colocou isso no meu coração, né? Então, esse é o maior aviso. Volta aqui esse aviso, Tiago. Eu sou chato, né, Tiago? Que se eu quero que isso aqui é um mover da igreja tremendo, amados. Vai ser um mover tremendo. E quem não fez o retiro, aí eu já entro em outra visão. O retiro de Peniel, que é um retiro que a Igreja Metodista faz, está fazendo agora na Catedral Metodista em Niterói, vai ser em maio.
Então, tem gente que já fez, mas que você não fez, procura o pastor. Que retiro é esse, pastor? É um retiro também especial, é muito importante, que vai impactar você e vai falar justamente sobre isso aqui. Para você ser uma pessoa envolvida na igreja. A célula é envolvida no corpo da pessoa. Então é muito importante você estar participando deste evento. Quem faz? É o pastor lá da Catedral de Niterói, pastor Nelson, pessoa muito abençoada, muito ungido de Deus, antigo, e que vai ser um retiro em maio. Pastor, estou querendo saber, eu vou orar para o teu coração aquecer. E eu acredito na minha oração. Eu acredito e sei que Deus, ele bota foi até no dia, não esqueci da pregação, a brasa viva, que você, o Alexandre pregou, a brasa viva vai lá, ó, sai do altar e ó, entra no coração da pessoa. Mas você está brincando? Eu não estou brincando. Eu creio, porque aconteceu aqui, vocês viram, pessoas que eu nunca esperava. O pai da Adriele pegou ali, levantou a mão e meu coração aqueceu. Aquece. Porque o coração do metodista John Wesley aqueceu o coração dele. E eu acredito. E eu falo e ainda sopro. Né? Esse sopro, amado, salvou a vida de uma pessoa através da Daniela. Tem tantos testemunhos. Quando eu li hoje sobre Cafarnaum, hoje eu estou atrasado um pouquinho, a Daniela foi lá, soprou no irmão dela quando eu estava num leito. Num leito. Falou, pô, lembrei, pastor, que se eu assopro, eu vou assoprar também, pastor. O Espírito Santo está dentro de você. O homem estava com a cabeça totalmente fora, estava mais morto, que funcionando pouco. Levantou a mão para Jesus e aceitou Jesus. Num leito de uma cama, lá no hospital lá do Culubandê, Hospital Geral do Culubandê. Sofreu várias fraturas no crânio, várias coisas. Levantou a mão e aceitou para Jesus e foi salvo. O milagre de Deus aconteceu hoje aqui, ele falando. Esse Espírito que está dentro de você, eu não sou bom de propaganda não, eu sou bom de pregar a palavra de Deus. Esse Espírito que está dentro de você tem que funcionar. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos sair agora para ministrar a ceia do Senhor. Querido Deus, obrigado, Jesus, porque nós estaremos agora numa missão ainda que o Senhor vai nos conduzir à igreja. Não vai só eu e Alexandre, o pastor Alexandre, não. Vamos eu, pastor Alexandre e a igreja toda vai com a gente assim, espiritualmente, na casa desses irmãos, da qual nós vamos ministrar a palavra de Deus, para trazer eles para a igreja também, aqueles que puderem vir, para que se eles nos receberem, né, Pai? Em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardado e protegido por Ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, amanhã, todos os dias da sua vida. Não falta um pedacinho do Espírito Santo a você. Ele enche você. Vão em paz, e que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.